paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós já havíamos visto a saudação e agora vamos entrar no primeiro capítulo que trata das ações de graças que Paulo faz já no início. Então, aqui ele fala, como sempre, no início das suas cartas, que ele dá graças sempre por causa dos Tessalonicenses. E esta graça, esse agradecimento pela vida dos Tessalonicenses é exatamente por conta do amor que eles estavam demonstrando por todos na igreja. Então, não só Paulo demonstrava este amor pelos irmãos, pela igreja, mas também os membros da igreja, especialmente os tessalonicenses, também demonstravam esse amor. E esse amor é um sinal de maturidade espiritual. Não porque eles tinham dever de amar, até é um dever, mas este dever, ele é mais do que uma coisa feita de forma obrigatória. Eles faziam isso não pela imposição, mas pela alegria, pelo alívio da sua salvação. Então, eles mantinham as virtudes que são chamadas virtudes cristãs da fé e do amor. E isso, apesar de toda a perseguição que eles sofriam. Então havia aqui duas razões pelas quais eles estavam sendo agraciados com esse reconhecimento de Paulo. Primeiro, porque a fé crescia de maneira muito grande. Paulo usa um termo hiper. Hiper quer dizer um crescimento muito grande. É um crescimento vigoroso. E, em segundo lugar, por conta de que aumentava o amor mútuo que eles manifestavam uns pelos outros. Então, ele está se gloriando sobre esta ação cristã, essa virtude cristã de fé que os tessalonicenses manifestavam. Ele se gloriava porque a constância deste amor acontecia em meio a grandes perseguições. Portanto, eles não sucumbiam às perseguições. Muito pelo contrário, eles utilizavam-se das virtudes que estavam vindo pela fé, pelo amor, pela salvação. Ele fala sobre igreja de Deus. Que igreja ele está falando aqui? Igreja de Deus é qualquer lugar onde existam pessoas que acreditam em Deus, que sejam crentes em Deus e que se comportem desta forma. Ele fala de fé, que é aquele componente cristão da vida cristã que dava a estes crentes em Deus uma capacidade quase que sobre-humana de serem perseverantes. É uma confiança que a pessoa tem, mesmo que ela esteja numa situação de extrema pressão, de uma situação de extrema perseguição, eles ainda eram confiantes e perseverantes, de tal maneira que eles estavam capacitados a sofrer esta oposição só pelo fato de serem cristãos, sem sucumbir a elas. O alvo desta fé é a entrada que eles tinham certeza
no reino de Deus. Então eles tinham essa certeza de entrar no reino de Deus. Esta bem-aventurança divina para ao qual Deus chamou o seu povo, Deus chamou os seus servos. Então, Deus aqui como um justo juiz, um recompensador para aqueles que sofrem. Portanto, Deus recompensa aqueles que perseveram no sofrimento, na perseguição, dando-lhes bem-aventuranças futuras. Quando? Na parousia de Jesus. Atualmente e mais especificamente na segunda vinda de Jesus. Ora, somente vai entrar no reino, somente vai participar na companhia de Jesus nesta segunda vinda, nesta parousia, quem suporta, quem está seguindo os ensinamentos, o caminho, né, mesmo em sofrimento, por amor ao reino. Então, Deus leva a efeito, Deus realiza aquilo que era a sua promessa, aquilo que é a sua promessa, porque ele ainda tem esta promessa para nós. Então, ele pode ver agora quem é e quem não é digno do reino. E quem é digno do reino será galardoado, receberá retribuição pelos seus sofrimentos, pela sua perseverança, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua fé. Paulo está explicando a diferença existente entre dois grupos de pessoas. E ele fala de uma coisa que nós já citamos nos vídeos anteriores, a chamada lex talionis, a pena de talião, mão por mão, pé por pé, olho por olho, né? Ou seja, aqui existe uma justa retribuição. Deus retribuirá a cada um segundo o seu comportamento, segundo a sua natureza. Então, ele dará paga de tribulação aos que estão hoje atribulando os servos do Senhor. Conforme está escrito em Isaías 66, 4. Ele diz assim: também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os meus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Portanto, a retribuição é certa, é a chamada lei de talião. Ou, se você prefere, existe um outro ditado, né? A lei da colheita conforme a semeadura. Ou seja, nós colheremos aquilo que plantamos. Os homens devem pagar o mal com o bem. Esta é a regra que Jesus veio trazer para nós e veio nos explicar. Mais do que isso, ele veio demonstrar. E esta paga de mal com o bem, nós devemos fazer em uma confiança, em uma fé, de que a vingança não é exercida por nós, mas a vingança é exercida pelo próprio Deus. E terrível, e muito triste, muito de temor é cair nas mãos de Deus. Deus oferece, portanto, amor. Deus oferece reconciliação aos seus inimigos. Nós lemos Isaías 66, 4 agora há pouco. Mas se eles recusam esta oferta, se eles continuam a fazer aquilo que é errado, a se oporem a Deus e aos seus ensinamentos, à sua bondade, à sua graça, ao seu amor, recusando a misericórdia, portanto, eles recusando misericórdia, devem enfrentar, porque receberão a justiça.
o justo julgamento a respeito do seu comportamento na terra. E aqui nós vemos algumas frases que qualificam isso tudo. Paulo fala de vem do céu, né? Ele diz assim, né, no 6 e 7, Deus é justo, ele dará em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. O que ele está falando aqui? Ele termina a frase no versículo seguinte, né, no comecinho do 8, em chamas de fogo. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo para nós que vem do céu significa dizer que está vindo do céu, que é o local da autoridade de Deus. De onde vem este julgamento? Ele vem do céu. Ora, o céu é o local de habitação de Deus. Portanto, nós vamos observar aqui o julgamento com uma autoridade. E esta autoridade é uma autoridade do Senhor, vinda do céu. Dizer que vem com os anjos quer dizer que estes anjos estão servindo a Deus. Né? Não é só vindo da morada de Deus, com a autoridade de Deus para executar o juízo e a recompensa. Né? Assim como na parousia, a segunda vinda, ela acontece nos céus, mas também que aqueles anjos que servem a Deus lá na sua morada celestial estão ou estarão o acompanhando na sua vinda, acompanhando o agente de Deus, ou seja, o Filho do Homem, ou seja, Jesus na sua segunda vinda. O seu poder quer dizer que os anjos através dos quais ele está exercendo um poder. Então o poder é do Senhor. As pessoas são instrumentos, os anjos são instrumentos deste poder de Deus. Então o que se vê aqui é essa impressão de poder e autoridade que são divinos, que vem com o Senhor Jesus, né? E ele está investido deste poder e desta autoridade que são de Deus e que estão sendo demonstrados através de Jesus. Chamas de fogo relembra aqui Isaías de novo, o próprio capítulo 66, 16. Isaías diz assim: porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Ele está falando do julgamento, do resultado do julgamento. Portanto, fogo, espada, ele está falando de julgamento e de condenação. Os perseguidores, portanto, são descritos de acordo com duas classes, às quais ele pertence. Ele pertence à classe dos que conhecem, dos que não conhecem a Deus, ou seja, eles são ignorantes de Deus, e daqueles que não obedecem ao Evangelho. Portanto, esses dois grupos. Né? O julgamento é uma retribuição, é um castigo que deve acontecer exatamente nessas duas situações. Esta ignorância não é uma ignorância simples de que eu nunca vi, eu nunca tive a oportunidade de conhecer, eu nunca soube disso. Não é isso. Essa ignorância é uma ignorância deliberada. Aqueles que, sabendo de Deus, conhecendo Deus, eles ignoram no sentido de não glorificar como Deus. São aquelas pessoas que mudam a verdade de Deus em mentira, adorando, servindo a criatura em lugar do
Criador. Portanto, estes dois grupos, os que conhecem ou que não conhecem porque não querem conhecer, e aqueles que não obedecem, eles irão sofrer uma punição. E esta punição consiste na destruição eterna, que é uma condição exatamente contrária à de vida eterna. Então, aqueles que são de Deus terão um julgamento no sentido de viverem em comunhão com Deus eternamente. Aqueles que ignoram deliberadamente e que não obedecem deliberadamente, estes estarão numa perdição, numa destruição eterna. Todos os homens, ao final, serão ressuscitados para comparecer diante do tribunal de Deus. Aqueles que forem pecadores enfrentarão a ira de Deus, com tribulações, com aflições. Eles enfrentam, portanto, o julgamento. A destruição é um sinônimo de exclusão da presença do Senhor. O pior que pode acontecer é estar separado de Deus, das suas bênçãos, e viver eternamente nesta situação de ruptura, de separação. Portanto, a exclusão desses perseguidores que hoje e que naquela época eram perseguidores, de todos aqueles que foram historicamente perseguidores do povo de Deus, não são só perseguidores do povo de Deus, são também desobedientes e rebeldes ao próprio Deus. Portanto, estes serão excluídos do convívio com o Senhor. Ele fala de santos, né? Já no verso 10, ele fala de santos. Santos, quem são os santos do Senhor? São os crentes cristãos. Portanto, Deus é aquele que é glorificado, o que é objeto de louvor e admiração pelos seus adoradores, pelos crentes em seu nome, em sua pessoa. O Senhor está no meio dos seus santos. Porquanto a glorificação, a adoração, a santificação que esse povo faz, ele atrai a presença de Deus. Portanto, onde houverem santos glorificando, adorando e se santificando, ali estará o Senhor, porque ele estará santificado, glorificado, adorado, louvado no meio do seu povo. Os que pertencem ao grupo dos santos, estes é que participarão da parousia, da segunda vinda. Estes é que mantêm esta perseverança, esta confiança em que neste dia estarão com o Senhor daquele momento até a eternidade. E, portanto, Paulo ora para que os tessalonicenses eles cheguem ao reino de Deus por meio de continuarem nesta vida de fé, nesta vida de fidelidade, nesta vida de confiança. Porque diz Paulo que esta perseverança é uma questão de oração e fé constantes, uma fidelidade a este Deus que nos salva e que irá habitar conosco em toda a eternidade. Os dignos são aqueles que neles pode se cumprir o propósito, a bondade, todo o amor, toda a graça de Deus. Se a fé indica a origem dos desejos, a bondade indica o caráter cristão. Paulo está pensando aqui nas ações amorosas com que a fé se evidencia, com que a fé se materializa. Portanto, ele fala em obra de fé. Tudo aquilo que nós fazemos
e que brotou da fé no Senhor, que brotou do amor pelo Senhor e pelos irmãos. Portanto, um coração que é controlado pelo desejo de fazer a vontade do Senhor, ele vai fazer aquilo que é bom. E isto com poder. Por que com poder? Porque Deus realizará plena e completamente o propósito na vida das pessoas. É o que diz Isaías 66:5. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. A fonte da salvação, meu amado, e da glorificação futura é a graça e o amor de Deus. Portanto, devemos demonstrar perseverança, fidelidade, fé e boas obras até a vinda do Senhor Jesus. Amém, meu querido. Bons estudos.